Queria que você abrisse sua Bíblia, agora sim, em Lucas 15. Eu ia pregar sobre Efésios 5 e ia explicar um pouquinho sobre o que Paulo está falando aos Éfesos no capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Os termos que Paulo usa para falar com os Éfesos, as linguagens. Paulo expõe os pecados. Paulo diz, sede, pois, imitadores. Um termo grego que Paulo usa para falar isso era um termo bastante conhecido, que era o mimesis, que era quando os aspirantes à oratória eles estavam aprendendo a falar em público, eles tinham que praticar a mimesis, que era constituída em 3 partes, né? Que era teoria, imitação e prática. Eles aprendiam a teoria, eles imitavam seus mestres e praticavam isso. A imitação que Paulo está falando, que era o que esses aspirantes à oratória praticavam, era não simplesmente uma imitação qualquer, mas eles imitavam o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de ler, o jeito de falar com as pessoas, de caminhar na rua. Eles imitavam seus mestres, porque os mestres eram dignos de ser mestres. E se eu quisesse ser mestre, eu teria que ser tão digno quanto. Então o que Paulo está falando, imitem dessa maneira, dessa mesma forma, a Deus, como filhos amados. Como o filho imita o pai, mesmo sem querer, nós devemos imitar Cristo em todas as situações da nossa vida. É isso que Paulo está explicando. E Paulo depois começa a ser um pouquinho mais duro com os Éfesos, falando dos seus pecados imorais, sexuais, pecados dentro da igreja, já começado em Corinto. E Paulo pega isso muito pesado com eles, mas eu queria falar sobre outra coisa agora dessa manhã. E antes da gente começar a ler, todos acharam Lucas capítulo 15? E queria que você fechasse seus olhos um pouquinho, mais uma vez. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós entramos em Tua presença, Pai, com a intenção de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, Deus, e que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Que o Senhor nos convença do nosso pecado, Pai. Que o Senhor nos mostre onde nós estamos errando, Pai. Que o Senhor mostre para nós aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Não o que queremos, mas que a Tua palavra venha rasgar os nossos corações, Pai. Deus, eu oro para que a Tua presença se faça poderosa nesta manhã, Pai. E que a gente vá para casa de uma maneira diferente, com nossos corações ardendo, Pai, pela Tua presença. Sim, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu queria falar é sobre o filho pródigo. O filho pródigo, gente, depois que eu entendi seu significado, ele ganhou outro peso na minha vida. A gente está num momento assim, mais indignatório da nossa vida, né? Eu tenho 2 filhos, para quem não conhece, né, tem gente nova, mas eu sou o Lucas, casado com a Soniane, o Lucas da Nani. Nós temos 2 filhos, a de cabelinho rosa, que está correndo por aí, e o Gregory, que parece eu, só que mais bonitinho, mais novinho e pequenininho, minha miniatura. Então, se tu vê um Luquinhas pequenininho, é meu filho. Ele é bem bonitinho, assim, claro, é a cara do pai, vai ser bonitinho, né? Se ele está correndo por aí, vocês vão ver ele, tá? Um amorzinho de gente. Os 2 são muito amados, muito amados. E depois que eu virei pai, porque pai só nasce depois que nasce o filho, né? Porque a mãe tem a preparação, a mãe sente chutar, a mãe tem aqueles sentimentos, enjoos, sabe o que é ter um filho dentro da barriga. Agora nós não. A gente está assistindo o jogo e a mulher fala, ai, tá chutando. A gente, que bacana. A gente não sabe o que é isso. Mas quando a gente pega aquele toquinho de gente na mão, diz assim, agora lascou. Que agora aqui tá fora, agora eu vou ter que cuidar também. Enquanto estava ali dentro, estava tudo certo. Mas agora eu tenho que cuidar, isso aqui é meu filho. E
depois que eu tive filho, eu entendi a minha relação de filho com Deus. Porque da mesma maneira que eu digo assim para o meu filho, Gregory não pula no sofá. E aí ele me olha assim e bota o pezinho, que ele quer pular. Mas eu sei que não é bom pular, que ele pode cair, ele pode se machucar, ou pode furar o sofá que é caro. Mas a gente sabe das consequências, mas ele não. Da mesma maneira nós que agimos da mesma forma com Deus, não sabendo das consequências, e Deus diz, não faz. E mesmo assim, a gente faz. Por benefício próprio, às vezes sabendo que está pecando, mas a gente faz. E aí eu tenho uma vontade tão grande de bater, que ele está me desafiando, esse mini Luquinhas me desafiando, mas a mesma vontade que eu tenho de bater é a mesma vontade de amar ele, porque eu sei que ele não faz isso porque quer, ele não sabe. Deus olha para nós com um amor que diz assim, eu sei que tu não faz isso porque quer, mas o pecado que habita em ti te força a fazer isso. E eu sei como Deus olha para mim hoje. E isso ganhou um outro peso para o meu relacionamento com Deus, porque agora eu sei, eu fico mais atento nas coisas que eu estou fazendo, porque eu sei o que é pecado e o que não é. E eu queria falar sobre o filho pródigo, com base num livro do Tim Keller, que é o Deus Pródigo. Para quem não sabe, a palavra pródigo significa esbanjador, inconsequente. E quando Tim Keller fala sobre Deus pródigo, ele fala que Deus derrama um amor imprudente, um amor esbanjador por nós. E aí ele conta essa parábola. Mas antes disso, a gente tem que entender para quem Jesus está falando isso. No capítulo 15, no versículo 1, ele diz: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os quem? Fariseus. 3 pessoas lá. E os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então agora Jesus vai fazer relação ao pecado e ao pecador. Então ele conta a história da parábola da ovelha perdida. Ele conta a parábola da dracma. A ovelha perdida é aquela que saiu de onde está todo mundo ali, bonitinho, comendo pastinho, dentro da cerquinha, onde está todas as ovelhinhas juntinhas, podendo brincar, podendo fazer tudo, mas tem uma que resolve sair das 99, das 100 e se aventurar pelo penhasco até ficar embrenhada lá e não sabe mais o que acontece. Aí tem que sair o pastor, ir lá, pega a ovelhinha e bota a ovelhinha nas costas e traz. E aí depois vem a dracma perdida, onde ela tem as dracmas, mas uma se perde. Ela movimenta a casa inteira para achar. Jesus quer falar que não é o pecado, não é o pecador que Deus não gosta. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. E não é por causa do pecado que Jesus vai condenar as pessoas. Não é pelo seu pecado que Deus vai deixar de te amar. Essa é a graça. Só que ainda Jesus continua na parábola do filho pródigo. Eu queria que você lesse comigo. No versículo 11, ele começa a continuar. Continuou, né? Jesus estava contando as parábolas e ele continua com essa. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e agregou-se a um dos cidadãos daquela cidade. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eu vou ler de novo. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponham-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui tá bom, até o momento. O que aconteceu nessa história? Por que Jesus conta essa história? Porque aqui nesse texto, gente, está carregado um caminhão de simbologias para eles, e que eles não fazem, e essa história, essa parábola de Jesus vai fazer com que esse grupo de pessoas, os fariseus, os escribas, os publicanos e os pecadores, conhecendo a lei, vai fazer eles se torcer de raiva. O texto diz que o filho mais novo pediu a herança da parte dele para o pai. Isso, como o pai em vida, declararia para o filho e perante toda a comunidade dos patriarcas que o filho tinha matado o pai, que o pai tinha morrido. O pai morreu. Para o filho, o pai está morto. O filho não considera mais o pai. O pai perdeu um filho, porque esse filho não quer mais o pai. É isso que o filho mais novo está pedindo. Isso para os fariseus, para os publicanos daquela época era uma coisa vergonhosa, terrível. Jesus quer causar neles aqui uma indignação tão grande com esse filho, para que Jesus prepare o coração deles para o que vem depois. Porque o que esse filho faz para o pai é algo que ninguém faz. Obrigado. O que esse filho está fazendo é fazer o pai passar vergonha. Esse filho está envergonhando o pai perante todos os patriarcas. Pelo que Jesus conta desse pai, esse pai tinha um poder aquisitivo muito grande, porque ele tinha trabalhadores, ele tinha um novilho cevado, ele mandou matar um novilho cevado, que era para ocasiões extremamente importantes. Então ele tinha um poder aquisitivo muito grande. Só que esse filho declara a morte do pai, pega isso que no momento não é direito dele, mas ele pede e o pai dá, e ele parte para uma terra distante. Mas ele não diz para que terra distante é essa, ele não fala o nome da cidade, até porque é uma história. Mas o filho vai para lá e esbanja tudo que tem. Tudo. Vive aquilo dissolutamente. O que faz o fariseu, mais uma vez, se contorcer. Porque ele pega uma herança que não é direito seu, declara com isso a morte do pai para todos os patriarcas daquela cidade, daquele povoado, os grandes pais de família, os homens de poder, de autoridade. Agora foi envergonhado por um filho mais novo, inconsequente, que não mede esforços para fazer errado. E ele agora esbanja todo o esforço de uma vida do pai dissolutamente. Se vai como água. Ele pega toda uma vida que o pai teve, investiu tempo, se sacrificou, lutou por aquilo, sofreu demais por aquilo, e agora o filho esbanja dissolutamente. O judeu, o fariseu, o publicano estão se mordendo nessa hora. Eles querem matar esse filho. Esse filho fez o pai passar uma humilhação terrível, e agora vai e gasta. Então, o que sobra para esse filho? Serviço dos porcos, para tratar porcos. Esse, gente, era um serviço dado apenas para quem tinha deficiência física, para pessoas escravas, para quem não tinha respeito, para quem a sociedade já não queria, para quem o povo já não aceitava mais. Era a escória da escória da escória. Porco era um animal imundo e só cuidava de porco quem era a escória. E agora é esse trabalho que sobra para esse rapaz. Esse rapaz vai e ele não só trata, mas ele tem vontade de comer a comida dos porcos. Tamanha necessidade que ele passa.
Foi então que uma lâmpada acende na cabeça dele e ele lembra, caramba, quantos trabalhadores do meu pai lá tem comida com fartura e eu aqui estou sem nada. E ele se levanta e vai. Quando ele volta para casa, o texto diz que o pai o avistou de longe. Eu gosto sempre de olhar para um texto e eu gosto sempre de meio que criar um filminho assim, né, para que fique mais fácil de entender. Não sei se vocês já viram aquela série The Chosen. Já viram a série The Chosen? Quantos aqui já assistiram? 2, 3, 4. Nossa, se não dissesse que não também. Gente, é uma série linda. Linda, linda. Se você não assistiu, por favor, assista. Assista. Eles pegam e criam contextos, né? Não tá escrito na Bíblia, mas eles criam contextos para corroborar com aquilo que está na Bíblia. Ele fala dos entremeios, as conversas de Pedro com o irmão, a vida de Mateus, a família de Mateus, coisas que não estão na Bíblia, mas histórias, possíveis contextos que eles criaram para fazer sentido. Então a série explica o porquê que Nicodemos tinha tanta vontade de falar com Jesus de uma maneira fictícia, né, literária, mas fica muito bem e faz muita relação. Não nos desvia do que é verdade, mas nos faz pensar, realmente será que faz muito sentido? O desespero de Pedro de pescar, a incredulidade dele, tendo que Jesus ir lá fazer com que ele prove que Cristo para Pedro, o Messias que eles tanto aguardavam, eles não imaginavam que Jesus viria de pobres, eles achavam que Jesus seria um político, como a Bíblia já relata isso, eles achavam que Jesus seria um libertador político, que libertaria eles do poder de Roma. E a série mostra isso, então assistam, gente, assistam. E eu gosto de fazer da mesma maneira quando eu leio alguns textos e eu fico imaginando o pai, quando eu vi o filho de longe, o pai sentado naquela cadeirinha de velhinho que fica balançando para frente, para trás, lá na varanda da casa dele, só esperando. Aí tá lá ele com a mantinha na perna para não passar frio, e ele vê o filho vindo lá longe. E aí o coração do pai diz assim: "Ai, meu filho voltou para casa". Mas por que o pai o avistou de longe? Porque nos dá a ideia de que ele já estava esperando que o filho voltasse. Ele sabe que o que o filho fez foi errado. Ele tem noção disso. E o filho sai de casa, sem mais, sem menos, mas o pai espera que ele volte, porque conhece o próprio filho. Tem uma piadinha, né, dizendo que pegaram os professores de engenharia aérea e mandaram os alunos construir um avião e botaram os professores desses alunos no avião. Aí eles falam assim: olha, gente, esse avião quem projetou foi os alunos de vocês. Então, nós vamos seguir viagem agora. Aí nenhum professor ficou. Ficou um só, sentadinho lá, todos os outros saíram. E ele falou assim: mas tu confia tanto nos meus alunos? Eu falei assim: olha, conhecendo bem meus alunos, eu sei que esse avião não vai nem levantar. Sabia da capacidade dos alunos, como o pai sabia da capacidade do filho de fazer errado. Por isso que a vontade que eu tenho de bater no Greg é grande, mas a vontade de amar ele é maior ainda, porque eu sei que ele não faz porque quer, ele não entende o que ele está fazendo ainda. Cabe a mim, como quem sabe, amar, educar, ensinar ele, às vezes, né, reprimir não, né, como é que é? Corrigir. Perde privilégios, toma uma palmadinha no bumbum. Mas meu filho me ama, porque eu amo ele, e eu ensino ele com amor. E o pai esperava lá fora, na cadeirinha dele, com amor, porque sabia que o filho uma hora ia voltar. Então, aqui o pai começa a tomar algumas atitudes que vai fazer o fariseu, vai fazer os publicanos, os pecadores, questionarem a história e ficarem ainda com mais raiva. Porque agora, quando o filho volta, o filho poderia ser apedrejado pelas pessoas, porque ele humilhou o pai. Ele podia ser humilhado, ele podia ser cuspido, ele podia apanhar, podia tudo, porque o que ele fez com o pai, nenhum filho faz. Nenhum filho faz. Porque ele declarou para todo mundo que o pai tinha morrido. Uma atitude de filho ingrato. E dessa maneira, toda a comunidade podia humilhá-lo, porque ele humilhou o pai. E dessa forma também o pai não precisaria nem receber ele em casa. O pai, pelo costume, não precisava nem olhar na cara do filho, porque o filho tinha declarado a morte do pai. Então, por que o filho ia voltar para a casa de um pai morto, sendo que não tinha pai?
Só que o texto diz que esse pai agiu completamente diferente. Diz o pai que primeiro ele compadeceu-se do filho e correndo, um pai que poderia virar as costas para o filho, segundo a tradição, agora se compadece dele. E ele corre em direção ao filho. Ele corre, e correr para os adultos era uma coisa errada. Correr era para crianças. Os patriarcas não corriam, os adultos não corriam. Isso era coisa de criança. Um patriarca como ele, um homem, dono da casa, dono de negócios, tinha dinheiro, muito menos. Era vergonhoso para eles mostrar a canela, muito mais correr. Mas o texto diz que o pai não se importa com isso e o pai vai de encontro ao filho. O texto não explica, mas talvez o pai, sabendo de que todo mundo podia humilhá-lo por conta do erro dele, o pai vai ao encontro para que o filho não passe vergonha. Talvez o pai se compadeça e corra para ele, para que ele não seja escorraçado pelos demais, para que ele não seja apedrejado, para que ninguém o humilhe. Que o pai diz assim: esse ainda é meu filho. Não é o pecado dele que determina se ele é ou não é. Ele é meu filho. Não bastante, o pai vem, o abraça e o beija. O pai não está se importando com a sujeira dele, o pai não está se importando com a vergonha dele ter cuidado de porcos. O pai não se importa. O pai beija, o pai abraça. E ainda o pai pede para ele vestir o filho com as melhores roupas, para cobrir da vergonha que o filho passou. É o momento de abraçá-lo, é o momento de botar o dedo na cara dele. E o filho diz assim, o filho vem com aquela... Lembra o Chaves? Volta o cão arrependido, com o rabo entre as pernas, as orelhas caídas, e volta o filho agora para casa, e o pai vem o amá-lo, e ele diz assim: pai, pequei contra os céus. Tá bom. Ó, gente, traz a melhor roupa, traz o anel que era só para a família, reintegrando que ele era filho, traga a sandália para diferenciar ele dos trabalhadores, ele é filho, ele não é escravo. Matem o novilho cevado, que era para as ocasiões mais importantes. O filho não é escorraçado pelo seu pecado, o filho é amado. O filho é aceito na casa do pai e o filho volta. É restituído de tudo que tinha feito. Isso me machuca um pouco às vezes, porque talvez eu não tenha amado meu filho dessa maneira. Mas o pai ama. Deus ama. Mas esse é um texto que às vezes é perigoso de ser falado, porque às vezes vira pretexto para pecar. E é o que muitas igrejas hoje têm feito. A hipergraça. Você pode pecar, não tem problema. Deus te ama do jeito que você é. É um evangelho que não transforma. É um evangelho que não cura. Aqui mostra a festa porque o filho voltou de longe. É uma terra distante. Nós vamos para terras distantes todos os dias. A nossa terra distante é um vício, a nossa terra distante é um site que não pode olhar, a nossa terra distante é uma conversa com outras pessoas, mesmo sendo casado, é um mau relacionamento em casa, é uma falta de respeito com a família, com os irmãos, com os pais, é uma falta de respeito com o evangelho no nosso trabalho. Nós vamos para terras distantes todos os dias. Mas importa que no final do dia nós voltemos para a casa do Pai, arrependidos de tudo que fizemos. Como o filho teve a consciência disso, aí sim o Pai recebe em casa. Só que permanecer na casa do Pai, sujo, algo está de errado. Cristo veio morrer para lavar os meus pecados, para derramar sobre mim graça. Mas a graça não faz com que não me cria pretexto para pecar. A graça me mostra o quão miserável eu sou, a ponto de receber um favor imerecido. Gente, não sei se vocês já passaram por isso. A gente, como casado, a gente está casado há 8 anos. A gente já passou muito por isso. Quantas vezes o pai teve que emprestar dinheiro para a gente? Gente, é vergonhoso. Eu, sendo casado, um homem, porque casou, né? Casou é homem, gente, é responsabilidade. Mas quantas vezes meu pai teve que me emprestar dinheiro para pagar as contas lá em casa?
Quantos já passaram sobre isso? É vergonhoso, não é? Ah, não, aqui deixa que eu te ajudo. Ah, gente, é vergonhoso. E a graça é isso. Nós não pedimos, nós não merecemos, mas Deus deu. E a graça vem para me mostrar o quão miserável eu sou e quão eu careço da graça e da misericórdia de Deus. Quanto eu careço de que Deus venha me abraçar. Quanto eu careço da presença dEle. E quando Paulo está falando em Efésios 5, trazei a vossa... Vamos abrir lá, vamos abrir para ficar mais fácil da gente entender. Como eu falei no começo, Efésios 5, Paulo aponta os pecados. Se a graça fosse pretexto para pecar, não existiria necessidade de Paulo estar falando isso. Jesus contou uma parábola que Deus é amor e Deus derrama sobre nós um amor sem tamanho, gigante. Como diz aquela música do Ousado Amor, a música em inglês significa reckless love. Reckless é uma palavra inconsequente. Sem pensar, age sem pensar. Então, o ousado amor é uma palavra mais próxima. Quando ele fala reckless, está dizendo que é um amor despretensioso, um amor imaturo, um amor sem consequência. Ele ama porque ele ama você. É isso que Deus faz. Mas, da mesma maneira que Deus fala que Jesus falou que Deus é amor nessa parábola, Paulo está lembrando de que o pecado precisa ser corrigido. Ele não fala que o pecado não precisa ser corrigido e tratado. Pelo contrário, Paulo aqui está massacrando os Éfesos. E todos os versículos que ele está falando aqui são sobre coisas que eles faziam sem pensar. O versículo 3 e 4, por exemplo, ele está falando, no verso 4, ele diz o seguinte, nem conversação, 3, vamos começar do 3, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Verso 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Paulo está falando o seguinte, assim, eu sei que muitos de vocês aí, porque isso era uma prática comum, tem concubinas dentro da casa de vocês. Eu sei, existia uma prática desde Corinto que algumas igrejas possuíam prostitutas gospel para manter a casa de Deus. Isso era um pecado. Isso é errado, mas eles faziam. E Paulo agora tem que lembrar eles disso. Não só isso, mas olha, nem fiquem falando dos seus pecados como coisas bonitas. O que vocês viveram no passado antes de Cristo não é digno de glória. É digno de glória a salvação que há em Cristo Jesus. Aí que está. Contem com alegria o que Deus fez por vocês. Não brinquem com o pecado. Não brinquem com o pecado. Jesus fala que Deus é amor, porque Deus aceita os que voltam para a casa do Pai. Mas os que estão na casa do Pai precisam ser corrigidos por Ele. Porque Deus corrige aqueles que ama. Deus corrige aqueles que ama. Eu falei uma vez para meu filho ganhou 3 strikes. O primeiro, eu falei, filho, ele aprontou na escola e tal. Eu falei, filho, não quero mais que você faça isso. Beleza, não bati. A condição agora foi dada. Não quero mais. Fez a segunda. Eu falei, filho, já foi a segunda vez. A próxima você vai apanhar. Aí ele pensou assim, já que é a terceira, já que eu vou apanhar, então vou aproveitar. Gente, na escola ele fez um escarcéu tão grande que 4 professores que tiveram que vir pegar o Greg para conter ele. 4 professores, o Greg tem 4 anos de idade. Ele entrou atrás de um trenzinho lá e gritou e não queria voltar para a sala. Aí ligaram para a Nani e falaram assim, olha, teu filho aqui tá com encosto, eu acho, porque o que ele fez aqui ninguém faz. Lá vai a Nani, é humilhada lá, não é que é humilhada, mas é uma humilhação, né? Todo mundo fala tão bem, teu filho de repente ele faz um treco desse e fala, mãe, porque, né, desse jeito, né, não sei o que tá, parece que a gente não tá criando bem os filhos, mas a gente tá, ué. Aí a Nani falou no carro, filho, você vai apanhar agora, né, agora você sabe. Aí ele falou assim, não vai doer? Né? E aí a Nani falou assim, mas não sou eu que vou bater, é teu pai. Aí ele miou. Quando chegou em casa, no terceiro strike,
Eu falei, a Nani me contou tudo. A Nani me contou indignada, porque o Greg fez isso, isso, isso. Eu falei assim, o guri tava com encosto. Aí nós falamos, aí eu falei, Gregory, a mãe já me contou, o que aconteceu lá? Eu empurrei um amigo. Eu falei, Greg, a mãe já me contou, o que aconteceu? Não sei, filho, eu vou te dar mais oportunidade, o pai já sabe, estou te dando a oportunidade de você falar o que aconteceu. E aí ele contou. Eu falei assim, muito bem, filho. Você sabe que essa é a terceira vez que o pai está falando e o pai falou que se você tivesse fizesse mais uma vez, você ia apanhar. Aí, gente, eu falei assim, o que aconteceu hoje? Deus te criou, o pai está te criando para ser o quê? Aí ele lembrou de uma história que eu contei para ele há muito tempo atrás, que era sobre os propósitos, por que Deus tinha criado cada coisa. Ele veio com uns papos lá que eu fui obrigado a criar uma analogia rápida, que é da luminária e da pilha. Eu vou fazer um livro com a luminária e a pilha. Eu falei, filho, cada coisa foi feita com o seu propósito. Você foi criado para ser um homem excelente. E o que o homem excelente faz? Isso, isso, isso. Eu falei, Nini, você foi criado para ser uma mulher excelente. Nenhum dos dois consegue exercer a função do outro porque você foi criado para isso. E aí ele falou, eu falei assim, o pai está criando você para ser o quê? E ele falou, um homem excelente. Eu falei, eu dei vontade de chorar, suguei a lágrima. Eu falei assim, filho, e você foi um homem excelente? Não. O que o homem excelente faz? Cuida dos mais fracos. Eu falei, pois é. E hoje você não cuidou, você bateu neles. Você bateu nos mais fracos. Você acabou com os mais fracos. Filho, você foi feito para ser um homem excelente. Hoje você não agiu como um homem excelente. Então você vai apanhar por isso. Gente, foi tão lindo. Porque aí veio a Nani. Ele levantou da cama. Ele entendeu porque ele estava apanhando. E ele levantou da caminha. E eu falei assim, filho, o pai vai bater em você porque o pai te ama. Se o pai não amasse, o pai deixava você fazer o que você quiser. Mas o pai precisa que você seja um homem excelente. E ele, tá bom, levantou, deu a mão para Nani e outra mão para mim. Olha que isso, olha que cena. Eu dei 2 chineladinhas na bunda assim dele. 2, ele abaixou um pouco a calça, eu dei 2 chineladinhas assim nele. Ele chorou e tal, foi triste assim, né? Mas doeu meu coração. Gente, eu saí dali com uma dor assim, terrível. Eu e a Nani, a gente saiu com as perninhas bambas, assim, né? Aí ele chorou. Nós voltamos no quarto e falamos, filho, nós te amamos. E nós precisamos fazer isso, porque precisamos tratar o erro. Tá bom? O pai e a mãe te amam, ele abraçou a gente. Parecia uma ovelhinha indo pro matador, assim, quietinho, gente. Pergunta pra ele qual foi a última vez que ele fez isso. Não fez mais. A nota diária dele era entre 5, 6, não passava de 7. Hoje lá, só 10. Não é brincadeira não, tá, gente? Pode ligar lá na professora, escola Jorge Friedberg, fala com a professora Cris, pergunta quem que é o Gregory. As professoras pedem oração para os nossos filhos. Ora lá pelas pessoas que a gente vai fazer um concurso lá da prefeitura. Os meus filhos não sabem nem falar concurso, mas eles pediram oração para eles. Porque a correção produz experiência, a correção, o amor produz a correção, e a correção produz conversão, que é o desvio, a conversão. A gente vai para uma direção até converter. Então, Paulo está falando isso, vocês precisam de conversão, deixem o pecado de vocês. Deus é graça, mas como fazemos isso? Paulo dá a dica. Versículo 13, mas em todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O que Paulo está explicando aqui é de uma coisa bem simples para eles. Eles pegavam lá, iam comprar alguns objetos, talheres, vasos e tudo, só que os lugares eram um pouco iluminados, dentro das casas, dentro das lojas. Então, quem não tinha tanta experiência, vinha lá, comprava e levava para casa. Quando chegava em casa, via que tinha uma rachadura, vazava água, via que um odre lá estava mal feito, estava torto. Então, quem era mais experiente, antes de comprar, eles pegavam, levavam lá na rua e olhavam, porque a luz do sol era muito melhor de enxergar os defeitos. Ele olhava, bom, aqui tem um defeito, não vou levar. Ou esse realmente está bom, vou levar.
Então Paulo está falando isso. Quando vocês tiverem as suas ações reprovadas pela palavra, vocês vão saber o que estão fazendo de errado. Então, despertem, acordem, não brinquem com o pecado, não caiam em vãs doutrinas que diz que Deus é só amor, Deus é correção. A palavra vem para rasgar os nossos corações. Rasgar. Deus precisa quebrar as coisas aqui dentro dessa casa para que Ele possa habitar. Deus não habita no meio da bagunça e da desordem. Você tem que limpar a sua casa. Permita que Deus entre e venha lapidar o coração. Porque Deus precisa quebrar algumas coisas dentro da nossa casa para que Ele possa habitar. Só que quebrar exige trabalho, sacrifício, esforço. Quando Deus chama Josué para assumir o lugar de Moisés, em Josué 1, Josué fala assim: Deus, eu não sou Moisés, eu sou Josué, não é Moisés. Deus fala o seguinte para Josué: Josué, sê forte e corajoso. O termo hebraico, nesse momento que Deus usa para Josué, é faça força, esforça-te. Não é seja forte, seja forte, como qualquer coach aí fala, seja forte, isso aí, você pode. Não, faz força, te esforça, porque não vem de graça isso. Não vem, as coisas não acontecem do além, a menos que Deus intervenha. Deus opera milagres, mas você tem que fazer esforço. Deus podia ter libertado o povo do Egito a hora que quisesse, mas Ele falou para Josué: faz força, tenha coragem, porque eu sou contigo. Paulo diz: vocês precisam se converter, não brinquem com o pecado, tragam as ações de vocês para a luz da palavra e vocês vão ver o que vocês estão fazendo de errado. Só assim Cristo vos iluminará. Deus é amor, nunca se esqueça disso, mas não brinque com o pecado, não abuse do amor de Deus. Nós precisamos de correção o tempo inteiro. Por falta de correção e por conta da hipergraça, vemos um país hoje raso teologicamente, enchendo igrejas, cantando músicas que falam assim: vem com o peso da tua glória. Não sabe nem o que está pedindo. Moisés se aproximava de Cristo de costa para que a glória de Deus não matasse ele. E agora vem um rapaz pedindo: vem com o peso da tua glória. Gente, não faz isso não, Deus, senão aniquila o planeta inteiro. Não tem consciência das coisas. O conhecimento bíblico é muito raso, muito pequeno. E aí, nosso evangelho enfraquecido, hoje igrejas omissas. Hoje a política engoliu as nossas igrejas, porque lá atrás nas igrejas a gente não ensinava o povo sobre política. Hoje, se nós dissermos que homossexualismo, na nossa cosmovisão cristã e bíblica, é pecado, nós somos presos. Porque lá atrás a igreja não se levantou. Então hoje nós podemos. Se levante, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos. Abaixa tua cabeça um pouquinho. Eu gostaria que você falasse com Deus algumas coisas. Eu gosto sempre de fazer com que as pessoas pensem um pouco na sua vida. Eu queria que você olhasse agora para o seu coração e descobrisse aí no seu coração quais são as terras distantes em que nós nos afastamos da casa do Pai. Com certeza nós temos lugares, pecados que nós praticamos e que nos levam para muito longe da casa do Pai. Tem pessoas que vão tão longe que para voltar é difícil. E talvez não consigam voltar. Tem pessoas que, por conta do seu pecado, se afastam tanto de Deus, que não encontram forças para se levantar como esse filho fez. Não deixe chegar nesse ponto. Nós precisamos tratar o nosso coração, nós precisamos blindar o nosso coração, nós precisamos ficar indignados porque nós pecamos, nós não aceitamos o pecado. Nós não aceitamos a prática do mundo, nós não aceitamos a ideologia, nós não aceitamos ficar calados por medo de ser reprimidos. Nós não aceitamos. João 12 diz: buscai a luz, enquanto vós tendes a luz. Busquem a Deus o tempo inteiro.
Enquanto eu oro, eu queria que você orasse, eu queria que você apresentasse a Deus essa terra distante, eu queria que você apresentasse a Deus esse pecado seu que te afasta da presença dEle, eu queria que você clamasse a Deus para que esse pecado tenha coragem para confessá-lo, para que ele não venha mais ter poder sobre nós, porque a verdade de Deus nos liberta. Senhor Deus, nós queremos entrar em Tua presença agora, Pai, te agradecer pela palavra derramada nos nossos corações. Deus, Tu sabes, Deus. Tu conheces melhor que nós o nosso coração, Tu sabes das minhas práticas, sabes das minhas inclinações para a carne. Tu sabes, Deus, sabes do meu medo de anunciar a Tua palavra de uma maneira explícita, que as pessoas entendam quem eu sou, em quem eu acredito, a quem eu obedeço e a quem eu devo dar a honra e a glória. Deus, em nome de Jesus, me dá coragem para romper a barreira. Me dá coragem, Pai, para que em nome de Jesus eu não venha me esconder ou me acovardar perante as dificuldades do mundo, perante as ideologias que o mundo hoje tem pregado, perante as fortes convicções do mundo. Deus, não me deixa me dobrar perante esse mundo. Mas como a Tua palavra diz através de Paulo, que nós não venhamos nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. Deus, em nome de Jesus, nos dá ousadia, Pai, para que possamos sair daqui vencendo, Pai, os nossos pecados. Que possamos, em nome de Jesus, ter controle sobre eles e que eles não venham nos dominar. E que muito mais nós não venhamos ser condenados por eles, porque o Senhor não me julga por isso. Deus, em nome de Jesus, purifica o meu coração, expõe os meus pecados, Pai, na Tua presença. Trago agora aqui, Pai, os meus erros e os meus acertos. E, Pai, que em nome de Jesus eu venha sempre me posicionar como um homem de Deus para minha casa. Que os meus filhos vejam em mim, Deus, um homem temente a Deus, um homem que busca a Tua face nos momentos bons e nos momentos ruins, um homem que se inclina somente a Ti, mas que não tolera o pecado, que não tolera a controle do pecado, que não tolera a condenação do pecado. Deus, em nome de Jesus, que eu venha, Pai, estar inclinado a obedecer ao Espírito Santo, e me direciona, Pai, e quebra o meu coração quando tem que quebrar, quebra, Pai, esse vaso quando tem que quebrar, para que em nome de Jesus eu venha viver para a honra e glória do Teu santo nome, e que eu não venha envergonhar o Evangelho, mas que eu venha ser firme em minhas convicções, porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso ou aquilo que eu imagino. Nesse momento, Pai, nós estendemos as nossas mãos e Te entregamos o nosso coração. Venha lapidar, para que venhamos, Pai, ser filhos aprovados por Ti, para que tenhamos a honra de ouvir a Tua voz. Esse é meu filho amado, que me dá orgulho. Assim nós oramos e entregamos este momento em Tuas mãos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Terminar, vem? Pode ser? Vem? Pode. Pode ficar de pé, querido. Vamos terminar com um louvor, então, em nome de Jesus. Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus é bom, em nome de Jesus.